Luiz Eduardo Batista, o BAP, é eleito como novo presidente do Flamengo, deve anunciar o Português nas próximas horas, já tem jornal português até confirmando, e com ele chega também o CEO do Google, que é novo presidente na gestão de BAP, e diz que o Flamengo pode passar a faturar até 5 bilhões de reais por mês. Vamos falar aí sobre os pontos positivos e negativos dessa mudança de gestão no Flamengo. Além disso, Gabigol foi ao Podpah ontem, deu algumas declarações dizendo que não está acertado com ninguém, mas alguns fatores, alguns fatos aí recentes e declarações dele dão indícios de que ele pode estar indo para o Santos e deixando o Cruzeiro de lado. Além disso, o Wesley está mais assediado do que nunca e aumentam ainda as chances dele sair do Flamengo já em janeiro. Pega a visão, segue o Lucão, vamos falar sobre tudo isso logo depois da vinheta. Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. Fala galera, eu sou o Lucão Vital. Hoje vamos falar muito sobre a eleição do Flamengo. Luiz Eduardo Batista, o BAP, eleito presidente do Flamengo, e vamos discutir alguns pontos positivos e negativos e algumas notícias já praticamente confirmadas da nova gestão do Flamengo. Além disso, vamos falar sobre Gabigol, que foi ontem no Podpah e tá aumentando ainda mais aí o boato de que ele não vai mais pro Cruzeiro. Ele que já tinha sido confirmado pelo Globoesporte.com. Pela entrevista de ontem, não tem nada certo e muito pelo contrário. Já tem algumas outras coisas acontecendo aí que dão muito indício de que ele pode estar indo para outro clube. Vamos falar mais sobre isso já já. Além disso, vamos falar de Wesley, que aumentou a pressão do Tottenham em cima dele, que já é certo de que vão fazer uma proposta agora em janeiro e estão tentando seduzir o jogador, como eu disse ontem, a forçar um pouquinho a barra a sair do Flamengo já em janeiro. Proposta aí que deve ser na casa dos 23 a 24 milhões de euros, acima do que o Flamengo já aceitou do Atalanta no meio do ano, e aí vamos ver no que dá essa negociação aí, vamos acompanhar. Agora vamos falar sobre a eleição. BAP foi eleito ontem, trouxe algumas boas notícias. A eleição foi aqui, ó, resultado final: 1.731 votos para BAP, 1.166 votos para Dunchi. O MGM ficou em terceiro lugar, um pouquinho atrás. A posse do BAP acontece no dia 18 de dezembro de 2024 e ele já, independente da posse ser dia 18, ele já começa a trabalhar aí nos bastidores para trazer novidades e trazer novas situações aí para o Flamengo em 2025. E aí o discurso dele inicial foi bem ambicioso, digamos assim, foi otimista, ambicioso, e vamos pegar um trechinho aqui. Tenho certeza de que a gente vai fazer o Flamengo mudar de patamar novamente. Meus planos são fazer um novo estádio e ganhar tudo. Coisas simples. Vamos anunciar o novo diretor de futebol. E aí entra uma notícia que saiu inclusive no jornal A Bola de Portugal, dizendo que José Boto, que tem passagens por Shakhtar, por Benfica, por outros times lá da Europa e que é conhecido por ter muita entrada, muitos contatos no futebol europeu, deve ser anunciado como novo diretor de futebol do Flamengo. O português deve ser anunciado nas próximas horas ou, no máximo, até o fim da semana. E tem uma outra notícia aí muito legal, de que é a intenção do BAP de trazer o Zico para o Flamengo. E aí seria para ele ser o chefe da delegação do Flamengo no Mundial de Clubes 2025. Olha que legal, imagina o time lá viajando e tendo a convivência todos os dias com o Zico no Mundial. A inspiração que não vai ser e o quanto isso não vai ajudar e fortalecer o Flamengo ainda mais na competição. Sensacional. E aí, ainda falando da chapa dele, do grupo que ele formou para integrar essa gestão no Flamengo, tem aí o Fábio Coelho, que é nada mais, nada menos do que o CEO do Google no Brasil.
E ele deu uma declaração muito interessante, muito ambiciosa em relação às receitas do Flamengo. Ele que disse que o Flamengo, que hoje fatura na casa aí de 1,2 bilhão por ano, que já é a maior do Brasil, ele disse que o Flamengo tem potencial e tem total capacidade de chegar aos 5 bilhões de reais. E se tem alguém que pode falar isso, é o cara ligado ao Google. E não é simplesmente um cara ligado, é o CEO do Google no Brasil. Ele pode ter uma noção de estratégia, de como o Flamengo pode trabalhar aí nas redes para alcançar esse tipo de receita, esse patamar de receita. Então, vamos aguardar para ver no que vai dar. Ele vai ser o vice-presidente de tecnologia no Flamengo. Já falamos aqui do José Boto, que deve ser anunciado, que ele foi responsável pelo Benfica e pelo Shakhtar. Ele também, assim, contrariando muito boato antes, muita coisa, muita gente foi em cima perguntar isso pra ele, e não podia ser diferente. Ele confirmou a manutenção do Felipe Luiz como treinador do Flamengo. Então, além disso, a gente tem que pontuar aí alguns pontos positivos, que são a ambição do BAP. A forma com que ele lida com o Flamengo é sempre querendo mais, sempre querendo mais. Em relação a contratações, ele, diferente do Dunche, não parece que vai parar na contratação só de um atacante para essa virada de ano. O Dunche disse que o Flamengo no momento precisaria só de um atacante. Já o BAP discorda disso, diz que o Flamengo precisa de mais por conta de diversas competições que o Flamengo tem em 2025. Ele não deve parar só na contratação de um atacante. Então, vamos continuar acompanhando aí para saber, nesse sentido, quais vão ser os movimentos do Flamengo sobre contratações agora nessa próxima janela. E aí, tem aí também uma questão que aí é um pouco negativa, que é sobre o estádio do Flamengo. Ah, o estádio não vai ser construído mais? Não, vai. O estádio está assinado, o terreno está comprado, o Flamengo tem compromissos com a Prefeitura do Rio, assinados. Então, não existe a possibilidade do estádio não ser construído, da obra não andar. Porém, o que já vinha sendo negociado, o que vinha sendo tentado pela gestão atual do Landim, acabou. Então, como trocou agora a gestão, vai precisar voltar todas as negociações de naming rights, de patrocinadores, e aí inclusive pode mudar até o projeto, se for essa a vontade do BAP, ou pode ser alterada alguma coisa no projeto que já foi divulgado, mas isso aí a gente só vai ter certeza nos próximos passos, depois que ele assumir o posto e a gente souber das primeiras novidades. Fato é que negociações em andamento, tanto de naming rights quanto de patrocínios, venda de cadeiras cativas, todos esses detalhes vão precisar começar agora da estaca zero no Flamengo. E agora vamos falar um pouquinho sobre Gabigol, que foi ontem no Podpah. Teve algumas declarações bem legais, algumas coisas bem no padrão dele, né? Jeitão bem moleque, falando muito de música, que quer fazer música com Memphis, mas sempre muito respeitoso, muito grato ao Flamengo. Falou inclusive uma parte que foi legal, de muita gente dizendo que ele tava pé da vida quando era reserva do Pedro. Ele disse: não, cara, o cara que faz 5 gols por jogo, eu não tenho nem como falar nada. É claro que eu quero jogar, mas eu não tenho nem como falar nada. Então, foi de certa forma, pelo menos a parte que eu assisti, que foi pelo menos uma meia hora, uns 40 minutos, foi muito boa, com declarações leves aí, sem muita polêmica. Gabigol parece que tá muito bem. A gente mais uma vez fala que deseja tudo de bom para a carreira dele, que ele tenha muito sucesso, tirando nos jogos contra o Flamengo. Ele que, aí falando da possível transferência, do futuro dele, ele que disse claramente que não tem nada acertado com ninguém e tem uma necessidade na vida dele. E aí falando sobre o clube que ele vai escolher, que ele precisa ir para times campeões,
que ele não quer ir para um time que não vai ser campeão. Então o projeto precisa ser grande, precisa ser ambicioso para que ele escolha e vá, porque ele tem essa necessidade de brigar, de estar num dos times melhores. Exaltou o Flamengo várias vezes, dizendo que o Flamengo é o melhor elenco do Brasil, exaltou demais o Felipe Luiz, reforçou que é muito amigo dele, falou, entre aspas, que estava contando as horas para acabar o contrato com o Flamengo para voltar a ser amigo do Felipe Luiz. E quando foi perguntado sobre o Felipe Luiz, a qualidade dele como técnico, falou que não tem dúvida, o Felipe Luiz é o melhor treinador do Brasil. Contou que mesmo na época de jogador, Felipe Luiz chamava ele para ficar mostrando vídeos. Eles que eram companheiros, não se desgrudavam no Flamengo, mostrava vídeos, mostrava coisas que o Gabigol poderia melhorar, até na época de companheiro de equipe, de jogadores, e disse que não tem dúvidas de que Felipe Luiz vai ser o treinador da seleção, de que ele é disparado o melhor treinador que ele já teve. Deu aquelas pauladinhas no Landim e no Tite também, né? Mas dentro do que a gente já tinha ouvido. Gabigol, que depois dessa declaração de que iria para times campeões, de que não tem nada certo com ninguém, que essa notícia do Globoesporte.com do Cruzeiro não é verdade, isso ele falou com todas as palavras, tem aí um fator, e aí você tá vendo a fotinha aqui, que é ele assinando com o Viva a Sorte, como eu falei nesses últimos vídeos. E aí tem um boato aumentando, que é o fato da Viva a Sorte, primeiro, ser o naming rights da Vila Belmiro, estádio que vai se chamar Vila Viva a Sorte. Logo depois desse anúncio do Vila Viva a Sorte, ele assina com o Viva a Sorte, e no anúncio dele, como garoto propaganda do Viva a Sorte, ele recebe uma camisa preta e branca, sendo que as cores padrão do Viva a Sorte são azuis. Então, se por acaso ele tivesse alguma coisa certa com o Cruzeiro, claramente o Viva a Sorte manteria as cores padrão e entregaria para ele a camisa azul. Agora, eles mudarem as cores para entregar nesse anúncio e ainda por cima serem o patrocinador do naming rights do Santos, e aí consequentemente devem virar o patrocinador principal, porque é muita grana que entra nesses contratos de naming rights, aumenta ainda mais os boatos de que ele vai ser anunciado pelo Santos. Então, vamos aguardar aí. Tem jornalista dizendo o contrário. O Cosme Rimoli, que eu falei há um tempo atrás, do R7, continua batendo na tecla de que ele vai ser anunciado pelo Cruzeiro junto com o Dudu do Palmeiras. E aí a gente tem que aguardar para ver no que vai dar aí. Mas tem muitos indícios aí de que ele pode realmente tá indo pro Santos, apesar do lobby lá do Igão tentando chamar ele pro Corinthians de qualquer jeito. Os sinais aí dizem que ele pode de fato tá indo pro Santos. Qualquer novidade eu trago aqui para vocês, não só sobre Gabigol, mas também muito mais, inclusive, sobre Flamengo, sobre BAP, nova gestão. Quero ouvir o que vocês acharam aí da eleição do BAP, tudo que vocês têm aí a falar, o que vocês gostariam de ver no Flamengo, o que vocês esperam de ver com o BAP, esperam do Flamengo em 2025. Não esquece também de curtir o vídeo, de compartilhar com os amigos e com a família, de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação e me seguir em todas as redes, no @LucãoVital no Instagram, no YouTube e no @Lucão_Vital no TikTok e no Kawaii, beleza? Pega a visão, segue o Lucão e até a próxima. Valeu! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!